Bem-vindos. Esta é a penúltima entrevista com os candidatos pelo Círculo dos Açores à Assembleia da República. Aqui, na rádio e televisão públicas, entrevistamos os candidatos e eles apresentam as suas propostas. Propostas e ideias que querem ver desenvolvidas ou aplicadas na próxima legislatura. É nosso convidado o Paulo Muniz, é engenheiro eletrotécnico, tem 50 anos e é o primeiro candidato pelo PSD Açores. Paulo Muniz, o que é que o motiva nesta sua candidatura? Entendi que era o momento de, face à minha experiência profissional e face ao momento em que os Açores se encontram, a situação económica, financeira e social e toda a experiência que tive ao longo de uma vida profissional, ser um momento para pô-la ao serviço dos açorianos e de um modelo diferente de desenvolvimento que eu defendo e de uma matriz social-democrata com a qual me identifico. Gostava de recentrar esta sua opção no partido. O senhor, como sabe, não foi a primeira escolha do partido. Mesmo assim, sente-se confortável? Eu fui convidado pelo partido, recebi o convite com grande honra e entendi que o partido, no âmbito da sua escolha interna, na qual não participei, entendeu que eu era a escolha indicada para encabeçar esta lista. Filo com todo o orgulho e com toda a honra e estou preparado para, após essa escolha, fazer o trabalho que tenho feito e defender um programa e um manifesto eleitoral que se agrega a uma lista de elevada qualidade. Tradicionalmente, as cabeças de lista pelo Círculo dos Açores da Assembleia da República recaem sobre figuras de peso no partido, no PSD. Berta Cabral, Mota Amaral, etc. Sente-se à altura dessa responsabilidade? Sinto-me perfeitamente à altura da responsabilidade, senão, por princípio, não teria aceito. É um princípio de vida, só gosto de aceitar desafios que me sinta em consciência preparado para responder. É evidente que eu trago nesta lista e face ao meu currículo e ao meu histórico uma abordagem diferente de alguém que vem do mundo empresarial, do mundo profissional e que não vem da política tradicional, como assim a entendemos e como foram ambos os casos que o Sais mencionou. Todavia, em cada momento, os partidos, e neste caso o PSD, faz a leitura do momento político e do momento social e do momento económico e de perspectiva no futuro aquilo que pretende e escolhe, em função destes parâmetros, os candidatos e, neste caso, o cabeça de lista. E acha que tem o perfil adequado para este momento que vive o PSD, sendo uma pessoa que não está muito ligada ao partido? Já disse que por muitas vezes foi chamado a decidir sobre assuntos importantes, gostava de saber quais, mas não sendo uma figura da linha da frente do partido, não acha estranho que o convite tenha recaído sobre si? Não acho estranho, como disse bem, eu várias vezes fui solicitado pelo partido para dar o meu apoio de fundo em matérias que têm a ver com as novas tecnologias, têm a ver com opções estratégicas de desenvolvimento, com grandes opções que se consubstanciam em muito do que hoje em dia existe, desde a fibra óptica, desde os centros de excelência de investigação científica. Questões que têm muito a ver com a sua vida profissional. Não só. Eu fui e sou um atento leitor e acompanhante da atividade política e pública e por isso me sinto também, desse ponto de vista abrangente, preparado para o desafio que me lançaram. Muito bem, vamos a questões incontornáveis nesta campanha. Uma delas, como se sabe, é o subsídio social de mobilidade. Qual é a sua ideia em relação ao que deve ser o futuro deste subsídio, que já publicamente o António Costa disse que deve ser revisto? Três questões ou três visões sobre esse problema que é importante, de facto. Primeiro, o modelo que nós defendemos é que é a República que deve assumir este subsídio. Esta é uma responsabilidade da coesão territorial do Estado, é uma responsabilidade do Governo Central. Ponto. O modelo, este ou outro qualquer, só funciona se tivermos uma regulação de mercado. O que é ter regulação de mercado? É não ter preços, como nós temos assistido, a rondar 600, 700, 800 euros. E porquê é que eles acontecem? Porque não há regulação do mercado. E a regulação faz só porque existe uma entidade que regula o mercado. Por exemplo, o caso da energia elétrica é uma entidade reguladora do setor elétrico e porque o mercado se autorregula numa competição saudável. A SATA, como empresa detida a 100% pelo Governo Regional e, por conseguinte, todos os açorianos, deve cumprir esta missão de regulação. Eu recordo que antes de haver a liberalização, voar para Lisboa ou Porto rondava os 300 euros, 290 e poucos euros. E, portanto, a SATA tem que ser um instrumento, uma peça central neste modelo, funcionando como regulador, estabelecendo um preço que obriga, entre aspas, os demais concorrentes a ajustarem-se a este preço.
mas é uma SATA saudável do ponto de vista financeiro, robusta do ponto de vista empresarial, do ponto de vista laboral e competitiva. Terceiro aspecto central, que tem a ver com a forma como nós compramos, como nós acedemos aos bilhetes. Não faz sentido nenhum eu ter que ir para uma fila ter um reembolso. Isto não faz sentido. Isto é impeditivo. Por exemplo, no caso das famílias, se tiver um bilhete a 500 euros, uma família de 4 pessoas não tem 2.000 euros para estar a despender para se deslocar. É proibitivo nesta situação. Há um modelo que está testado, não é novidade, é um modelo que existe na Espanha continental na relação com as suas ilhas e que estabelece anualmente um desconto definido anualmente, este ano está entre 75% e 80%, e esse desconto é feito no momento da aquisição do bilhete, salvaguardando sempre, no nosso caso, como sabemos, o valor máximo de 134 euros, tão simples quanto isto. Não é um modelo sequer da minha autoria, é um modelo que está em funcionamento, está testado num país da União Europeia, porque a questão da União Europeia aqui também é importante. Mas isto... Sim, conclua, por favor. Há que haver um estímulo, um modelo tem que ter um estímulo de racionalidade económica, isto é, se eu estabeleço um desconto máximo, como acontece em Espanha, eu consigo ir a preços, inclusive abaixo do limite máximo dos 134 euros. Mas imaginamos que no seu segundo ponto que frisou que tem a ver com a SATA, isto implicaria que a SATA praticaria para os residentes sempre o valor de 134 euros e para os não residentes praticaria outro valor? Não. Isto é o mercado a funcionar. O que acontece é que tem um desconto que está estabelecido anualmente, no modelo que lhe falei entre a Espanha continental e as ilhas espanholas, e este desconto, quando o residente se identifica através do cartão de cidadão, automaticamente beneficia do desconto que está atribuído e que está definido anualmente. No caso de Espanha, há um aspecto até central, que é para as famílias numerosas, há uma majoração adicional de 5% para, efetivamente, facilitar a sua mobilidade. E essa regulação não poderia afastar, por exemplo, as low cost, as empresas que não têm participação do Estado? Esta é uma falsa questão do meu ponto de vista. Tanto assim é que uma das low cost, a mesma que está a voar para os Açores, está neste modelo a voar para as ilhas de Espanha. E o que eu ouvi falar é a questão da tesouraria de receber ou de ser ressarcido no momento. Isto não é um problema real, porque, como sabemos, há um mecanismo de ressarcir imediatamente a companhia e fazer um factoring financeiro ao fim do mês ou até ao mês seguinte fazer o encontro de contas, aliás, como o CTT fazem hoje em dia com os reembolsos, ao fim e ao cabo aquilo é uma operação financeira entre o cliente final, o consumidor e o Estado. Os 134 euros serão uma baliza ou este valor pode ainda baixar? Pode baixar neste modelo, por uma razão muito simples. Imagina a Berta, por exemplo, que tem uma passagem na ordem dos 200 euros. No modelo em que tem 80% de desconto, vai pagar 40 euros. É opção sua. Ou seja, o modelo tem uma racionalidade económica. Porque há aqui uma questão que não é de especienda. Não estamos livres que a União Europeia entenda que este grande diferencial com que as companhias estão a ser ressarcidas possa ser um instrumento de formar ou não permitir uma saudável concorrência. E o modelo que eu acabei de dizer e que está em funcionamento em Espanha é um modelo racional do ponto de vista económico. Isso é gerido pela região ou pela República? A responsabilidade é sempre da República. Nós, neste aspecto, estamos frontalmente contra a proposta que já ouvimos, inclusive aqui nesta mesa, de passar isto para os Açores. Esta é uma responsabilidade da República, responsabilidade da coesão nacional. Não queremos que, sob o falso argumento de trazer mais autonomia, que queiram passar esta responsabilidade para os Açores. Nem mesmo com as respectivas transferências financeiras? Esta é uma responsabilidade que deve-se manter no Estado, aliás, como é a responsabilidade do Estado a coesão territorial no todo do país. Então, se bem entendi, para fecharmos este capítulo, o que deve haver é uma percentagem sobre a qual um residente tem um desconto. A percentagem máxima que é definida anualmente, como já acontece em Espanha. Aliás, se quiser simular isso hoje, vai a um dos sites das companhias e faz a simulação. Mas isto pode ser aplicado a outras companhias que não a SATA? Claro, a todas as companhias que estão no mercado. É independente, o desconto é independente do bilhete que compra nas companhias que operam. Por isso é que é um estímulo racional económico para que o cliente final procure um bilhete que, no fim de contas, lhe sai inclusive mais barato que os 134 euros. Mas, no limite, pagaria os 134 euros, como já é hoje em dia.
Ainda na questão das acessibilidades em relação ao transporte aéreo, fora desta questão do subsídio da mobilidade, há as obrigações de serviço público. E há também a questão do concurso para a carga aérea, que nunca ficou resolvida. Foi os concursos que ficaram vazios e uma experiência de um privado que foi malograda, digamos assim. O que é que advoga nesta matéria? Em primeiro lugar, os concursos públicos, independentemente de serem para uma obrigação de serviço público, têm que ter realismo. Eu, como engenheiro, fiz muitos concursos públicos durante muitos anos na minha vida. E quando há uma sequência de concursos que estão desertos, que não aparecem concorrentes, de certeza que os pressupostos não foram corretamente equacionados. Isso é uma evidência quase do senso comum. Na questão que me coloca das obrigações de serviço público, aproveito para alertar e volto à questão da SATA, não pela SATA somente em si, mas pela importância que ela tem, quer como instrumento de coesão, quer como regulador de mercado, porque, de facto, para o ano vamos ter também, ao nível das interilhas, um novo concurso de obrigações de serviço público e os números que ontem foram apresentados em termos de resultados são altamente preocupantes porque tenho sérias dúvidas que, sem recapitalização e sem uma saúde financeira normal na companhia, que ela tenha sequer condições para se apresentar a este número. Isso é uma questão que se prende com a importância da SATA como instrumento nesta mobilidade toda e que não deve ser descurada. A questão da obrigação de serviço público, como lhe disse, tem a ver com a capacidade de definir um bom caderno de encargos. O tema das cargas é um tema que se arrastou em 4 anos. O Governo da República teve a estudar durante 4 anos. O Governo dos Açores fingiu que se estava a resolver. Terminou a legislatura com a promessa de haver um terceiro caderno de encargos. Portanto, isso é aquela situação que se verificou num conjunto vasto de outras áreas. Mas quando um privado sai desta operação, é porque também não quer ter prejuízo e, portanto, alguma coisa também não está a correr bem. Não é apetecível. O não ser apetecível é uma das razões para que o Estado também exerça a sua presença. É para isso que ele serve. Mas exerça de forma realista. Ter obrigações de serviço público é uma comparticipação do Estado, é uma necessidade que os privados por si só, per si, não resolvem, mas tem que ser realista, porque se não for realista, obviamente não há nenhum privado que se submeta a obrigações de serviço público que não sejam realistas, que é o caso, não é? Portanto, é preciso conhecer e endereçar o problema com uma solução que seja execuível. A verdade é que se passaram 4 anos, não há solução nenhuma. Aliás, eu estive reunido com os armadores, a Associação de Armadores no PIC, que me dizia que um dos aspectos problemáticos do escoar do peixe fresco é exatamente o problema do transporte de carga aérea. E que se não fosse diretamente do PIC para o continente, se tivesse que fazer uma paragem na terceira, perdia qualidade e muitas vezes a carga era preterida em função de outras que já estavam em lista de espera. A volatilidade das mercadorias é que determina depois, não é? esta capacidade. O senhor reuniu com a Universidade dos Açores e, à saída desta reunião com o reitor, disse que a Universidade precisava de 10 milhões de euros tinham sido retirados 10 milhões de euros ao seu financiamento e, portanto, era preciso repor estes 10 milhões de euros. O que lhe pergunto é, estes 10 milhões de euros são para repor no próximo Orçamento do Estado, são para repor anualmente? São para repor anualmente, são fruto de um estudo que a própria Universidade fez com dados do Governo. O Sr. Reitor teve o trabalho e a delicadeza de nos explicitar e entregar uma cópia. Aquilo são dados que não merecem discussão, são dados oficiais. E o que se constata, efetivamente, é que se a Universidade dos Açores for tratada como as demais no continente, e como deve ser, a ela faltam-lhe no orçamento anual 10 milhões de euros. Isso é extraordinariamente grave, não só do ponto de vista do garrote financeiro, mas porque corta qualquer possibilidade de planeamento futuro. Repare, a Universidade dos Açores está a ser acusada de ter poucos catedráticos, mas tem professores com capacidade científica, com provas dadas, para acederem a esta categoria, mas não o fazem, porque depois, obviamente, não têm os meios financeiros compatíveis com a remuneração na carreira de catedrático. Mas também consegue ser atrativa do ponto de vista dos alunos, apesar de em outros locais do país, como sabemos este ano, os preços dos alugueres dos quartos para estudantes estão exorbitantes e em Ponta Delgada e na Terceira não estão assim tão exorbitantes. A Universidade não tem conseguido ser atrativa o suficiente para ter mais alunos. Berta, há uma questão que é fundamental. Se a Universidade não tem meios, não cria um lastro científico, um corpo docente,
não tem capacidade de se projetar nos projetos europeus que surgem nas áreas da investigação científica, não aparece nas feiras. A universidade não tem dinheiro para substituir os computadores, vai pedir às empresas os que estão usados. A universidade está neste estado. E este é um estado que não permite que ela seja atrativa. Os alunos hoje em dia procuram universidades com competitividade, com expectativa de desenvolvimento, com expectativa de poderem ingressar em oportunidades de investigação científica que, naturalmente, a Universidade dos Açores, suborçamentada, não está capacitada para o fazer. Outro tema fundamental nesta campanha tem sido a definição do que é que deverá ser, a partir de agora, a gestão do mar dos Açores. Há quem defenda a revisão da Lei de Bases de Gestão do Mar. O que é que o PSD defende nesta matéria? Talvez o primeiro ponto que me viram abordar é um ponto central do nosso manifesto eleitoral. Nós temos 1 milhão de quilómetros quadrados de mar, de zona económica, que tem várias riquezas, desde a pesca, mas eu centrei-me também muito naquilo que é o minério, naquilo que é a profundidade, o fundo do mar. É uma área que está a ser muito procurada em todo o mundo, por causa dos minérios que são extraordinariamente ricos e importantes, por exemplo, para a indústria automóvel. E o que acontece é que a gestão partilhada do mar já se encontra definida no nosso Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Contudo, está num formato cinzento, não está clarificado. Já há o princípio, mas não está começado a operacionalizar. Exato. E aquilo que nós, PSD, dissemos foi que o mar é talvez o nosso ativo mais importante que nós podemos deixar às gerações vindouras e já é hoje a maior riqueza. E nós entendemos e defendemos que os Açores têm que ter uma palavra preponderante sobre o mar. Eu até fui um bocadinho mais longe e disse que em alguma ação de mineração ou intervenção que pudesse perigar o equilíbrio daquele ecossistema, daquela biosfera, os Açores tivessem poder de veto. Ou seja, não permitir destruir um ativo que é talvez a riqueza maior que nós podemos ter e deixar aos vindouros. Ademais, entrou em janeiro de 2017 um pedido de Portugal na ONU para a extensão da plataforma continental, o que significa que nós podemos passar de uma zona económica exclusiva de 1 milhão de quilómetros quadrados para cerca de 4 milhões de quilómetros quadrados, só o equivalente à do Brasil. E uma nota de rodapé, na visita que tive a oportunidade de fazer ao comando da Zona Marítima dos Açores, hoje existe uma unidade naval em permanência da classe corveta de fabrico de 1970 para assegurar a soberania e a fiscalização. O oceânico também por cá passa. Por vezes há este reforço pontual. Vão intercalando. Não é suficiente para 1 milhão de quilómetros quadrados. Quem quer estar presente e exercer a soberania e poder reclamar o direito ao mar tem que estar presente. E não é com o único navio que se cumpre essa função. Paulo Muniz, mas ainda em relação à gestão do mar, o PSD vai apresentar uma proposta de revisão da Lei de Bases ou não? O PSD vai, como sabe, o SAIS, esse tema vai ser discutido na próxima legislatura e, naturalmente, o PSD vai apresentar a sua proposta, vai encontrar os consensos para isso, embora também eu já tenha referido que seria até interessante e importante que isso pudesse ser feito no âmbito de uma possível e futura revisão constitucional para dar um peso maior à posição dos Açores e salvaguardar essa posição de forma mais firme face a futuras alterações legislativas. A gestão partilhada já está na Constituição e temos visto nos últimos anos... Mas o poder de veto é uma especialização... E era isso que gostava de precisar consigo, que poder de veto é este, porque o poder de veto está restringido na nossa organização política a determinadas figuras. Como é que a região pode ter um poder de veto? Repare, se houverem ações de mineração que nesta gestão partilhada, obviamente os Açores, e é assim, não se pode deixar de entender uma gestão partilhada que não seja dessa forma, tem que ter conhecimento do que vai ser feito. E se houver algo que comprovadamente vai pôr em risco, vai destruir um ativo, os Açores têm que ter uma posição de força e têm que ter a capacidade de dizer não. E o veto que eu me refiro é esta possibilidade de, em ações que sejam declaradamente atentatórias contra a preservação do ativo, os Açores cumprem. Mesmo se esta ação for desenvolvida pelo país? Mas não pode ser desenvolvida ou se pelo for país, desenvolvida por terceiros? Não pode ser desenvolvida pelo país nem por terceiros à margem dos Açores. Isso não é gestão partilhada. E outra questão será definir o que é que pode ser atentatório neste caso. Exatamente. Não será fácil. Exatamente. É uma matéria difícil, de consensos difíceis. Eu costumo dizer que a autonomia tem 43 anos, é um processo em permanente evolução, mas ainda hoje, nos vários quadrantes políticos, tem que se ter esta coragem para assumir, nem sempre é bem interpretada,
e nem sempre é bem apreendida. E é uma missão também pedagógica e de influência que os deputados eleitos pelo PSD Açores na Assembleia da República terão para passar esta mensagem de quão importante para o país é uma autonomia que se assume verdadeiramente com esta capacidade de ter o veto sobre o seu mar. Defende também um regime especial de licenças para a pesca artesanal nas áreas marinhas protegidas. Pode explicar? Vimos que, e é uma tendência até em muitas partes do mundo, a criar zonas de reserva, zonas de proteção adicional, se quiser, para a salvaguarda daquele ecossistema particular, e isto está em curso e há estas vontades. Não podemos esquecer as comunidades pescatórias que vivem de uma pesca artesanal muito pouco invasiva do ponto de vista destes ecossistemas e que não seria justo que toda a vida laboraram neste mar, que têm uma influência e uma perturbação relativamente pequena, ficassem impedidas de continuar a exercer a sua função e, portanto, é esta salvaguarda de que estes pescadores e essas comunidades continuam no modelo artesanal e equilibrado a utilizar os estoques de pesca que estas zonas disponibilizam. Paulo Muniz, qual é a sua fasquia para estas eleições? Já disse em entrevista, penso que ao Jornal Oriental, que ganhar eleições é ter mais votos e mais mandatos. Acha isso possível? Não está a elevar a fasquia de uma forma, por exemplo, que o líder do PSD Açores nunca o fez? Eu, o que disse, mantenho. Ganhar eleições, no meu entendimento democrático, correto e direto, é ter mais votos e ter mais mandatos. Que é isto que vai acontecer a 6 de outubro. Esta é a minha mais convicção. Votos e mais mandatos para o PSD Açores. Para o PSD. Portanto, o PSD Açores eleger 3 deputados. Esta é a minha convicção, esta é a minha fasquia, como bem disse o Sais. O líder do PSD coloca em si grandes esperanças. Disse que dava garantias dessa vitória. Fico-lhe grato a ele e aos restantes militantes que me têm acompanhado nas ações de campanha e à população que me tem feito de forma voluntária chegar um apoio que, lhe confesso, não estava à espera. Quando vai ser eleito no próximo domingo, é o cabeça de lista, por tradição o PSD elege 2, 3 deputados, não é? Portanto, está eleito, digamos assim. O senhor vai abandonar a direção da Ordem dos Engenheiros nos Açores? Ainda bem que faz essa pergunta, agradeço-lhe. Eu, no dia que antecedeu a entrega das listas em tribunal, suspendi o meu mandato de Presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Engenheiros, em coerência com os meus princípios e na defesa de ambas as partes, e também neste caso da Ordem dos Engenheiros. Portanto, estou suspenso e, naturalmente, que a Ordem tem, os seus órgãos têm a capacidade de continuar o trabalho e a Vice-Presidente está a assumir a presidência e assim acontecerá com os restantes membros nos órgãos até ao final do mandato. O facto de estar suspenso não quer dizer, pode não significar que não regresse. Não, repare, o não vai acontecer, não vai acontecer. É a figura que nós temos, porque a suspensão, se não fosse a suspensão, eu forçaria a eleições que seria uma perturbação que não se justifica a meio do mandato. Paulo, mas é crucial as comissões parlamentares que poderá integrar na próxima legislatura na Assembleia da República. Já tem uma ideia de quais seriam aquelas a que gostaria de integrar? Uma, seguramente, a dos assuntos europeus. Nós temos, por razões que todos conhecemos, deixamos de ter uma presença direta dos Açores no Parlamento Europeu e a forma que o PSD Açores, em particular a sua lista à Assembleia da República, entende poder colaborar nesta lacuna é marcar presença na Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus e desta forma poder ter acesso àquilo que se discute e não é a mesma coisa, obviamente, que estar no Parlamento Europeu, mas é uma forma de mitigar, de minimizar a nossa ausência e poder fazer a ponte entre a Assembleia Regional, o partido a nível regional, as várias forças que têm interesses especiais, agentes económicos nos temas da Europa e aquilo que nós vamos percepcionando que passa na Comissão Parlamentar da Assembleia da República em matéria da Europa. E isso já está mais ou menos consensualizado com a liderança nacional do partido? Está alinhado, naturalmente que estas coisas depois têm a sua consubstanciação após a tomada de posse.
E para além desta comissão, mais alguma outra que gostasse de pertencer? Todas aquelas que tenham interesse e que tenham a ver mais diretamente com os assuntos dos Açores. Repara, os deputados do PSD eleitos pelos Açores vão ter um trabalho transversal nas várias áreas. Nós vamos ter que nos multiplicar, entre aspas, para estar presente em tudo o que tem a ver com os Açores e com a defesa dos Açores. O nosso manifesto chama-se Primeiro os Açores, porque há este compromisso que nós, de facto, pomos primeiro os Açores nas nossas opções e, no limite, nas nossas intenções de voto, sempre que estiverem em causa matérias que aos Açores e aos nossos compromissos com os açorianos digam respeito. Paulo Muniz, primeiro candidato do PSD à Assembleia da República, muito obrigado por ter vindo aqui a esta entrevista. Marcamos encontro amanhã, à mesma hora, com a cabeça de lista do PS Açores. Fique bem, até amanhã. Fique bem.